Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar para vocês um comparativo de processadores. Um vídeo que para mim vai ser muito interessante, já que a gente vai comparar dois processadores em que a galera tem muita dúvida na hora da compra. E como é que vai funcionar esse comparativo? Eu não vou trazer nenhum teste para vocês, até porque eu não tenho esse processador em mãos. Queria eu ter o processador aqui para fazer testes, mas é bem difícil fazer isso sem patrocínio ou sem ter um dinheiro em caixa. Então eu estou fazendo com o que eu tenho, que é basicamente a internet e um site muito legal que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, chamado CPU Boss, onde o objetivo principal é comparar dois processadores, indicando qual deles vale mais a pena comprar. Então vamos lá, a primeira imagem. Nesse primeiro shot, o que a gente tem? A gente tem características dos dois processadores. Ali na parte de cima, a gente tem o preço deles dois. Esse preço é no boleto bancário e eu já vou falando logo que eu peguei esse preço na Kabum. Bom, já dá pra ver aí que o FX 6300, pelo menos no preço, se sai melhor do que o Core i3 4130. No caso, o clock do FX 6300 é de 3.5 GHz e no caso do i3 é 3.4 GHz. A gente sabe que essa especificação não quer dizer nada, até porque são dois processadores com arquiteturas totalmente diferentes. E no caso, o FX 6300 ele tem um turbo que vai para 3.9 GHz. Na quantidade de núcleos, o FX ganha porque ele tem 6 núcleos, enquanto o i3 tem 2 núcleos. Porém, ali nos threads, a gente quase iguala esse valor, pois o FX 6300 ele tem 6 threads e o i3 tem 4 threads, o que faz ele funcionar como se fosse um quad-core na prática. A litografia, que é a tecnologia utilizada na fabricação dos processadores, no caso do FX 6300 é de 32 nanômetros e do i3 é de 22 nanômetros. Quanto menor esse valor, melhor é a arquitetura. Na próxima especificação a gente tem a temperatura típica. Essa temperatura é quando o processador está funcionando, mas não está em full loader. Podemos dizer que é quando você está utilizando ele há bastante tempo, e isso faz com que o processador fique um pouquinho quente. E nesse caso aí temos uma surpresa, pois o FX 6300 ele tem uma temperatura típica menor do que o i3. Isso é muito interessante porque tem muita gente que fala que a AMD é mais quente do que a Intel, então isso hoje em dia não é uma verdade. O TDP, que é a quantidade de watts que o componente vai precisar dissipar. No caso do FX é de 95 watts e do i3 todo mundo já sabe que é menor, pelo consumo ser bem mais baixo, é de 54 watts, e nisso aí a Intel sempre ganhou da AMD. Na próxima especificação temos o consumo típico. Esse consumo, assim como a temperatura típica, é a quantidade de energia que o processador utiliza em média quando ele está trabalhando. E no caso do FX 6300 é de 78 watts e do i3 44 watts, novamente ponto para Intel. E a última especificação, que não é tão importante assim, pelo menos para mim que não faço muito overclock, é quanto ao desbloqueio do processador. No caso, o FX 6300 é desbloqueado, então dá para subir bastante o clock dele e ganhar um desempenho extra. E o i3 ele é bloqueado para overclock. Essa próxima imagem é muito interessante para quem vai montar uma configuração pensando no processador. O que eu coloquei aí? Eu coloquei aí algumas placas-mães que são mais comuns da gente colocar quando a gente utiliza esses processadores. No caso do FX 6300, até R$200, temos as duas placas-mães mais utilizadas para esse processador. A Gigabyte 78LMT S2, que é muito básica. A gente pode citar que ela é uma placa totalmente de entrada, porque ela limita a memória RAM a funcionar com clock de 1333 MHz e não tem nenhum USB 3.0 e nenhuma outra característica mais avançada. E no caso da Asus M5A78LM-LXBR, também é uma placa bem básica, porém diferentemente da anterior, ela tem o SATA 6 gigabits por segundo, mas também não tem USB 3.0 e nem conector do painel frontal, caso você tenha no seu gabinete. Até R$400 a gente já tem umas placas-mães melhores. Temos aí da Gigabyte dois modelos, uma é a 78LMT USB 3.0, trata-se de um modelo um pouco melhor do que a 78LMT S2. Basicamente as diferenças são USB 3.0 tanto na parte frontal como na própria placa-mãe, tem conector extra de energia para o processador, então você vai poder fazer um upgrade para um 8350 e você pode utilizar aí 32 MB de memória. A outra placa-mãe é a 970A DS3P. Ela tem um chipset um pouquinho mais avançado e nos proporciona fazer um Crossfire, que é utilizar duas placas de vídeo da AMD. Também é uma ótima placa-mãe para o FX 6300.
A última da lista é uma versão da anterior da ASUS, porém com o USB 3.0, não muda nada, somente o USB 3.0. O que eu posso falar aqui para vocês? Se vocês quiserem placas-mães com alguns recursos, pensando em comprar o FX 6300, vocês vão ter que fazer um investimento a mais. E isso já não acontece no i3, como a gente vai ver agora. Na parte do i3, a gente tem até R$ 250. A MSI H81M E33, que tem já USB 3.0, mas é uma placa-mãe de entrada que não tem alguns recursos extras, mas que não vão fazer muita diferença no desempenho do processador. Igualmente a MSI, a gente tem a da ASUS e a da Gigabyte, que basicamente tem os mesmos recursos. Aí na faixa de até R$ 400, a gente tem placas-mães muito melhores. Por exemplo, a ASUS B85ME BR, que é uma placa-mãe excelente, porque ela já vai proporcionar o Crossfire pra gente e tem um custo-benefício muito bom. Você consegue achar ela por R$ 300, assim como a da Gigabyte B85M D3H, que também é uma excelente placa-mãe. Então, em tese, você combinando a placa-mãe com o processador, o i3 se sai melhor em termos de recursos. O i3 sai ganhando se você for pensar em futuros upgrades. Uma outra coisa também a se falar é sobre a dissipação dos processadores. No caso do FX, ele utiliza um dissipador muito ruinzinho, ele mantém até uma boa temperatura, porém ele vai emitir um elevado ruído e isso me incomoda bastante. Vocês viram aí no meu PC do inscrito que eu tive que trocar justamente para isso. Quem usa o gabinete do lado do monitor, assim como eu, vai ter problema quanto a isso. No caso da Intel, a gente tem esse dissipador clássico deles. Ele mantém uma temperatura um pouco alta em relação ao dissipador da AMD. Posso até estar enganado sobre isso, mas assim são os dados que eu colhi no CPU Boys, né? Mas em compensação, ele não vai te trazer um ruído que o dissipador da AMD vai produzir. Nesse próximo slide, eu coloquei alguns benchmarks que eu peguei no site CPU Boys. Cada um nos mostra um certo tipo de dado. No primeiro a gente tem o Geekbench em 32 bits. Nesse caso, o FX teve uma pontuação melhor, o que faz a gente pensar que para aplicações 32 bits, ele sai um pouco melhor do que o i3. O mesmo ocorre no Geekbench de 64 bits, porém o FX teve uma vantagem um pouco maior. No PSMark, que vai utilizar somente um núcleo do processador, o i3 deu uma lavada no FX 6300, ou seja, a Intel trabalhou mais em cima da arquitetura de somente um núcleo. E com isso a gente conclui que um núcleo do i3 é bem melhor se a gente for comparar com apenas um núcleo do FX 6300. Por último, a gente tem o PSMark, provavelmente deve ser em multicore, e nesse caso o FX 6300 teve uma boa vantagem em relação ao i3. Nesse último slide, eu coloquei algumas conclusões que eu obtive fazendo essa pesquisa e esse vídeo. A primeira conclusão que eu tive é que o FX 6300 leva vantagem em relação ao custo-benefício, porque ele é mais barato e tem basicamente o mesmo desempenho no geral. A segunda conclusão é que o i3 tem melhor relação consumo versus benefício, o que faz a gente pensar que se você tiver um i3, você vai gastar menos energia no final do mês. A terceira conclusão é que para tarefas que utilizam um núcleo, o i3 leva uma boa vantagem. Além disso, as placas-mães de entrada para os processadores Intel são melhores que para processadores AMD, como a gente viu nos slides das placas-mães. Vimos ainda que é mito a questão de processadores AMD serem mais quentes que os da Intel. A última conclusão, no caso aí já é uma opinião minha, apesar de todo o vídeo ser opinativo e não ser uma verdade absoluta, porque eu fiz pesquisas na internet e a gente sabe que na internet tem muita porcaria, assim como tem coisas boas. Mas vamos lá, ó. Eu coloquei aí, pensando em ter um PC mediano e sem pretensão para upgrades, a minha escolha seria no FX 6300, porque o FX 6300, se você for comprar ele com uma placa-mãe básica, você vai conseguir com R$500 montar a base do PC. Já no caso do i3, você teria que investir no mínimo R$650. Do contrário, se você quer fazer upgrades futuros, aí no caso eu pegaria o i3, mas eu pegaria uma placa-mãe mais robusta para suportar algum up, para quem sabe um i5 ou um i7. Bom galera, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no joinha, adiciona favoritos, deixem suas sugestões de quais comparações vocês querem ver aqui no canal. Quem sabe um patrocinador me envia algum componente para fazer uma comparação mais justa aqui para vocês. Um abraço a todos, aguardo vocês no próximo e fui!